cristianismo é um só. A mensagem de Deus para a humanidade é uma apenas: a lei de amor. E chegou à humanidade por intermédios de muitos mensageiros divinos, tendo seu ápice em Jesus, nosso mestre e guia. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec e todos os grandes avatares da humanidade vieram à Terra com o objetivo de trazer a mensagem divina ao homem, conforme a condição de entendimento da humanidade à época. Conquanto cada um tenha trazido a parte da verdade divina, todos juntos são a representação do amor do Criador. Assim como eles, cada um de nós tem a sua tarefa para com a humanidade, que é reformar-se e trabalhar pelo bem do seu próximo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus, a morada de todos os corações. Saluton! Bona vesperon! Que ele vi fartas! Olá, boa noite, que alegria estarmos aqui. Saluton Nazaré! Evelyn, Senhorina Maria da Graça, salutam Ana Maria, bom vendo. Gostaria de saber se vocês estão acompanhando bem as nossas aulas. Gostaria de saber se estão progredindo. Como é que estamos? Estamos bem? Está tudo certo? Olha só, né? Continuamos na evolução, falando mais em Esperanto do que em português. É assim que nós vamos evoluindo. Eu conto com isso. Muito bem. Marina, salutam, Marina. Salutam. Bom vendo, Marina. Muito bem. Então, vamos iniciar nossa aula de hoje com a primeira parte. Então, vejamos, vamos continuar. Ainda estamos falando dos sufixos. Cessa leciono. Sufixoi. Sufixoi. Vamos repetir as nossas palavras em Esperanto. Cessa leciono. Sufixoi. Aí estão os sufixos que nós vamos ver hoje. Muito importantes são esses sufixos para a nossa língua. Então, vejamos o primeiro sufixo. Opa, ESTR. É um sufixo. Relembrando, essas letrinhas ficam no fim da palavra e têm um significado específico. Chefe, dirigente. Chefe, dirigente. São significados dessas letrinhas que nós colocamos no fim da palavra. Vejamos alguns exemplos. Os exemplos são importantes. Urbo, todos nós sabemos que urbo, quer dizer cidade, é um substantivo, termina pela letra O. Urbo, cidade. Olha que interessante. Nós temos aqui, na língua portuguesa, a palavra urbana, não é? Vida urbana. Olha o radical, o RB aí, na língua portuguesa. Urbocidade. Como é que eu digo dirigente da cidade? O prefeito. Urbestro. Então, eu pego o radical da palavra urbo, que são aquelas letrinhas, menos a terminação O, acrescento o sufixo ESTR e coloco a terminação do substantivo. E formo prefeito, o dirigente da cidade. Quem é o dirigente da cidade?
é o prefeito. Portanto, urbestro. Imperio. Olha, essa palavra é imperio. A sílaba mais forte está no segundo i, né? Vamos recordar que todas as palavras em Esperanto são paroxítonas, ou seja, a sílaba forte é na penúltima sílaba. E lembrando que em cada sílaba tem apenas uma vogal. E quais são as vogais do Esperanto? A, E, I, O, U. Apenas essas vogais. Esta palavra tem 4 vogais, imperio. Então, a penúltima vogal, que corresponde à penúltima sílaba, é o ri. Portanto, imperio. É o império. Como é que nós dizemos o chefe do império, o dirigente do império? É o imperiestro. Vejam a formação. Eu pego o radical da palavra imperio, que é a palavra, menos a terminação, imperi, acrescento o sufixo estr e coloco a terminação do substantivo. Então, temos o imperador, imperiestro. Olha o R vibrante. Imperiestro. E, fechado o som. O, fechado o som. Imperiestro. Muito bem. Chipo. Chipo. Chipo é navio. Como é que eu digo comandante de navio? Pronto. Chipestro. Chipestro. Veja o radical da palavra chipo. S, chapéu, e P, o radical. O sufixo estr e a terminação O do substantivo. Portanto, comandante de navio, chipestro. Muito bem. Opa! Outro sufixo. ET. O que ele significa? Ele serve para quê? Olha aí. Ele forma os diminutivos e também indica uma menor intensidade na palavra. Ah, é, Roberto? Menor intensidade? Vamos ver o que é isso? Vamos. Por exemplo, domo, casa. Domo é aquela construção, casa. Domo é a casa, a construção. Às vezes eu digo reimo, como significado de casa também, mas reimo é lar, né? Posso dizer casa, mas é a parte interna, né, da casa. Muito bem, reimo, lar. E como é que eu digo uma casinha, o diminutivo? Dometo. Dometo, portanto, é casinha. Da mesma forma, eu pego o radical da palavra domo, D-O-M, acrescento o sufixo et e a terminação do substantivo. Domo, casa. Dometo, casinha. É importante nós repetirmos, praticarmos as palavras em Esperanto. Vamos aproveitar este momento para praticarmos o Esperanto. Bela. Já sabemos que bela é um adjetivo, porque termina pela letra A. E belo, em português, bela é belo, bela, bonito ou bonita. Né? Bela é para ambos os sexos. E como eu quero intensificar, olha aí, bonitinho, bonitinho, beleta, bonitinho, né? Bonitinho, bonitinho, beleta, bonitinho. Bela, bonito, bonita, beleta, bonitinho ou bonitinha. É o diminutivo. Muito bem. Gride, ri.
Ridete, sorrir, não é? Sorrir é como se fosse rir com menor intensidade. Rir com menor intensidade. Ride é rir, aquela risada, né? Ridete é sorrir, né? Mais delicado. É o rir com menor intensidade. Portanto, ride, ri. Ridete, sorrir. Outro sufixo, opa, olha aí, importante também, ide. Esse sufixo indica que é filhote, descendente. Vamos ver. Ide, filhote ou descendente. Por exemplo, bovo. Sabemos que bovo é o boi. E o filhote do boi é o bezerro? Sim, Roberto, mas em esperanto, bovido. Bovo, boi, o filhote é o bovido. Bezerro, bovido. Oh, tá certo. Coco. Coco é galo. Coco é galo. Como será galinha? Coquino, não é? Coco, galo, eu formo o feminino acrescentando o sufixo -ien, coquino, coco, coquino. Sim, Roberto, mas frango. Como é que é frango, filhote do galo? Coquido. Olha aí o ID. Coquido é o frango. É o filhote do galo, coquido. Sim, Roberto, mas como é que eu digo pinto ou pintinho? Aí em coquido, eu coloco um outro sufixo, que é aquele que nós vimos antes, et. Então, se eu quero dizer pinto ou pintinho, coquideto. Coquideto é o pintinho. Pintinho, coquideto. Muito bem. Coco, coquido. Chevalo. Olha o C com chapéu, que tem o som de TCH. Chevalo. Muito bem. Cavalo. E como é que eu digo? Potro. O filhote do cavalo. Chevalido. Chevalido. Chevalido é o potro. Muito bem. Este sufixo aqui é muito importante. É muito utilizado no Esperanto. IG, ele quer dizer, fazer, tornar. Fazer, tornar, certo? Vamos ver aqui alguns exemplos. Por exemplo, bela, belo, bela. E como é que é tornar belo? Fazer belo, embelezar, beligue. Olha aí. Beligue, beligue. Beligue é embelezar alguém, não é? Beligue. Beligue. La patrino, beligas la filino. A mãe embeleza a filha, né? Aquele tratozinho na filha, cuida dela. La patrino, beligas la filino. Olha o acusativo. Beligue é embelezar, tornar belo. Olha só, bela, adjetivo. Olha que interessante. Então, transformamos um adjetivo bela num verbo, beligue, né? Acrescentando IG. Beligue. Muito bem. Beligue, embelezar. Forte, forte, um adjetivo. E como eu digo, fortificar, tornar forte, fazer forte alguém ou alguma coisa. Fortigue. Fortigue. Tá certo. Dorme é dormir. Dorme é dormir. E como é que eu digo? Fazer dormir, fazer alguém dormir. Por exemplo, a mãe faz o filho dormir. La patrino
Dormigas lá filon. O acusativo no filon. Lá patrino. Dormigas, AS no fim, né, no presente. Lá filon. A mãe faz o filho dormir. Olha. Muito bem. IG chapéu. Olha aí. Nós vimos IG, que era fazer, que é tornar. Agora, IG chapéu. Olha que é o reflexivo. Fazer-se. Tornar-se. Muito utilizado também no Esperanto, esse sufixo. IG chapéu. Então, vejamos exemplo. Bela, belo, bela. E como é que eu digo embelezar-se, tornar-se belo? Belide, belide. Não é? A pessoa por si mesma se torna bela, né? La fraulino belídias. Olha aí, la fraulino, né? A moça torna-se bela, ela senta em frente ao espelho e fica se maquiando, né, para ficar mais bela ainda. Então, la fraulino belídias. Fraulo é rapaz, solteiro. Fraulino é a moça, né, solteira. Então, la fraulino belídias é o reflexivo. É a moça se embeleza. Belide. Muito bem. Forta, forte, já vimos. E fortificar-se, né? Fortificar-se, fortide, né? Tornar-se forte. Tornar-se forte. Fortide, né? Aí nós vamos lá para a academia, né? Para nos tornarmos fortes, né? Fortide. Fortide. Nós nos tornamos fortes a nós mesmos. Fortide, fortificar-se. Ferme, fechar. E fermide, fechar-se. Por exemplo, o homem fechou a porta. Olha aí, lá viro, fermes, lá pordo. Muito bem. E se a porta se fechar sozinha? A porta se fechou. Como é que nós dizemos a porta se fechou? La pordo fermides. La pordo fermides. A porta se fechou. Muito bem. Então, concluímos a primeira parte. Alguma dúvida? Tá tudo bem? Muito bem. Olha aqui no Facebook, o Adilson. Saluto, Adilson. Está nos vendo pelo Facebook. Muito bem, saluto. Então, vamos agora à segunda parte. Opa, traduza para o português. Traduco al la Portugala lingvo. Muito bem. Então, vejamos. Tria leciono, não é? A terceira lição, hoje. Me penses privi. Me penses privi. Literalmente, eu pensei a respeito de você. Pri é a respeito de, sobre, né? Eu pensei sobre você. Eu pensei a respeito de você. Sim, Roberto, mas no português a gente não fala assim. Não, como é no português, né? Vejamos como é que nós vamos traduzir. Olha aí. Eu pensei em você. Se eu quero traduzir eu pensei em você para o Esperanto, eu digo me penses privi, né? Porque o E no Esperanto, eu não posso traduzir com o E em N. Me penses em... Não, porque o E é dentro de. Dentro de. Então, eu traduzo eu pensei em você, ou eu pensei a respeito de você, me penses privi. O português é uma língua
né, natural, foi se desenvolvendo com o tempo. Por exemplo, em tem muitos significados, né? Em quer dizer literalmente dentro de. Mas eu posso dizer também, eu coloquei o livro na mesa, indicando que eu coloquei o livro na parte de cima da mesa. Só que eu uso em, né? O português há essa versatilidade, né? Muito bem. Algumas palavras são assim, mas no Esperanto, por ser uma língua internacional, as coisas têm que ser bem exatas. Pingo no i. Muito bem. Então, vejamos. Mi nomo estas Roberto. Mi nomo estas Roberto. Kiu estas via nomo? Kiu estas via nomo? Qual o seu nome? Estou perguntando. Se alguém perguntar para mim, Roberto, fulano pergunta para mim, kiu estas via nomo? Aí eu respondo, mia nomo estas Roberto. Meu nome é? Mia nomo estas? Meu nome é. Muito bem. Olha quem está também aí no Facebook. Sil. Parece. Bem-vindo, bom vendo. Muito bem. Vamos continuar. Nédias. Olha, isso não acontece em Fortaleza. Nédias. Não, acontece na Europa. Na Suíça, Estados Unidos. Nédias. Neva. Então, você está no lugar que começa a cair neve, aí você diz, nédias, neva, nédias, está nevando. Então, a palavra nédias, o G chapéu tem um som de DJ, nédias, está no presente. Simplesmente isso, nédias, está nevando, neva. Pois é. Pluvas. Sim, podemos dizer aqui. Pluvas. Certo. Chove. Está chovendo. Olha aí. Pluvas. Chove, né? Está chovendo. Pluvo. Vamos voltar aqui um pouquinho. Pluvo. Se eu tirar a terminação AS do presente e colocar a letra O, eu formo um substantivo. Chuva. Pluvo é chuva. Pluvas, chove, está chovendo. Povas este. Se alguém pergunta para você assim, pode ser. Povas este. Povas este. Pode ser. Povas este. Salutam Cláudio. Salutam. Eles são Gonçalo. Boveno. Vi estas bela. Olha aí. Vi estas bela. Que elogio. Vi estas bela. Vi estas bela. Você é bonito. Você é belo. Você é bonita. Você é bela. Ambos os sexos. Não é o adjetivo bela? Muito bem. Olha aí, já concluímos a segunda parte. Certo. Olha, então vamos para a nossa terceira parte. Diálogo e compreensão de texto. Essa é a parte importantíssima, né? Todas as partes são importantes, né? Mas essa, diríamos que é fundamental, né? O diálogo, né? Afinal de contas, uma língua serve para conversarmos, dialogarmos. Então, vamos lá. E estamos usando para isso o livro La Conversatia Clubo, que nosso estimado amigo, professor Jair Salles, é o terceiro livro dele da coleção. São 4. Depois tem Lareveno. Vamos ver depois, A Volta. Estamos no terceiro livro, La Conversatia Clubo, não é isso? Clube de conversação. Sessa leziono.
Cessa leciono. Será que eu preciso traduzir? Não sei. Mas vamos lá. Sexta lição, sexta aula, não é isso mesmo? Revendo. 6, esse e esse. Seis. Se eu quero dizer sexto ou sexta, acrescento A. Cessa. E qual o tema da sexta leciono? Opa, lá, texto de Carlo. É um texto bem engraçado. É um texto divertido. La texto de Carlo. Vamos ver, não é? O texto de Carlos. Vamos ver. Olha o senhor Tito. Senhor Tito propones. Senhor Tito propones que denum. Senhor Tito propones que denum la geiunuloi practico la conversation sur base de textoi verquitai de ele mesmo. Vamos ver. O que será que vocês entenderam aí? Tenho certeza que algumas palavras não são novidades. Senhor Tito propones que denum lageiunuloi practico la conversation sur base de textoi verquitai de ele mesmo. Senhor Tito propôs que denum, desde agora, esse de também pode ser o desde agora, os jovens, não é? Os jovens, né? Os rapazes e as meninas, né? Os meninos e as meninas, ambos os sexos, os jovens, rapazes e moças, né? Pratiquem a conversação sur base, tendo por base, né, os textos com base de, né, sur base de, é uma expressão do Esperanto, sur base de, com base nos textos, sur base de textoi, com base nos textos escritos, verquitai, olha aí, verquitai, escritos por eles mesmos. Esse de tem um significado de por, né? Escritos por eles mesmos. Verquitai de ele mesmo. Certo? Então, senhor Tito propôs que desde agora vai mudar alguma coisa, né, na conversação. Os jovens pratiquem a conversação com base nos textos escritos por eles mesmos. Né? Muito bem. Senhor Tito propones que denum lageiunuloi practico la conversation sur base de textoi verquitai de ele mesmo. Uma observação, veja uma palavra, practico, termina pela letra U, está no modo imperativo, não é? Modo imperativo, é o U, muito bem. Outra observação, textoi, está no plural, verquitai também vai para o plural, porque se refere a textoi. Textoi, mesmo que tenha uma vírgula, verquitai está ligado a textoi, por eles mesmos. Nesta forma, verquitai de quer dizer escritos por. Né? Muito bem, o de aí, nesse caso, né? Vejo que a terminação é ITA, né? Muito bem. Então, a tradução de de aí é o por, escritos por eles mesmos. La rodiaua texto. Trea musa, estes scribita de Carlo,
La hodiaŭa teksto tre amusa estis skribita de Carlo. Vejam só, la hodiaŭa texto é o texto de hoje. Hodiaŭ, sem a letrinha A, quer dizer hoje. Se eu quiser dizer de hoje, eu acrescento A. Hodiaŭa é de hoje, né? Aí está numa forma que adjetiva. La hodiaŭa texto. Hodiaŭa está qualificando o texto de hoje. Tre amusa, olha aí, muito divertido. Texto de hoje é muito divertido. Tre, muito. Amusa, divertido. Foi escrito. Escrito por Carlos. Por Carlos. Roberto, mais uma coisa. Aí está escrito escribita. Foi escrito. Mas no slide anterior tinha outra palavra. E você disse que era escrito. É mesmo. Vamos voltar? Vamos. Lá embaixo. Sur base de texto verquitai dele mem. Pois é, porque quando nós escrevemos, fazemos uma obra, né, nós usamos a palavra ver, que escrever uma obra, um livro, não é? Então, podemos traduzir por escrito, mas no sentido de que é uma obra, um texto, um artigo, né? Muito bem, então usamos também ver, que escrever uma obra, muito bem. E usamos também a palavra escribe. Escribe é qualquer escrita. Então, o autor usou as duas formas, não é? Verquita, escribita. Escribe, escrever. O autor usou as duas formas. La hodiaŭa texto tre amusa estis escribita de Carlo. O texto de hoje, muito divertido, foi escrito por Carlos. Certo? Iendi. Eis-eilo, não é? E quer dizer eis, de ele se referindo ao texto. Só que fica estranho dizer assim, eis ele, não é? Então nós dizemos eilo. Usamos o pronome oblíquo, aquela regra da língua portuguesa. Eilo, eis o texto, eis ele. Eilo, muito bem. Legajo, legue, é ler. Vocês estão observando aí o sufixo AJ com chapéu. Esse sufixo materializa o radical. Então, legajo é uma coisa para ler. É algo de se ler. Legajo é algo para se ler. É um texto, qualquer coisa que se lê. Legajo. Então, vejamos. Embuço. Opa, dentro de. Dentro de. Buço, ônibus. Eu posso dizer para a palavra ônibus, buço, apenas, ou então autobuço. Eu posso dizer também autobuço. Tá bom? Então, ônibus, autobuço, U, a braquia, em cima do U, que é um U fraquinho, TO, alto, buço, tudo junto. Ou simplesmente buço, embuço, no ônibus. A história já sabemos que se passa dentro do ônibus, porque é dentro de, dentro do ônibus. Vamos ver a história. Carlos está contando a história que ele escreveu. Iam mi prenis buson. Observa o acusativo. Iam mi prenis buson por iri al la Esperanto Klubo. Vamos repetir. Iam mi prenis buson por iri a la Esperanto Klubo.
Uma vez, em algum momento, eu peguei um ônibus para ir ao Clube de Esperanto. E o ir, ela torna a palavra, assim, dá uma indefinição no sentido da palavra. A M indica tempo. Portanto, ia num determinado momento, em algum momento, não é? Esse é o sentido, né? Eu peguei um ônibus para ir ao Clube de Esperanto. Ia, vamos repetir? Ia, fechando a boca. Nós não nasalizamos. Eu digo i, digo a e fecho a boca. Ia mi prenis buson por iri a la Esperanto Klubo. Kiam mi eniris en la buson, mi tuj vidis Johanon. Kiam mi eniris en la buson, mi tuj vidis Johanon. Kiam, olha aí, o kia, que, vamos dividir o kiam em duas partes, K-I e a M é tempo, como nós vimos, né? Então, kiam, quando eu entrei, enire é o verbo entrar. Quando eu entrei no ônibus, eu imediatamente vi João. Muito bem. Vocês observam que buson tem um acusativo. Sim, Alberto, tem, mas aí ele não é objeto direto. Não é, porque a ideia do N aí do acusativo é movimento em direção a algum lugar. Vejam que o Carlos fez um movimento em direção ao ônibus. Então, eu coloco o acusativo. Portanto, kiam mi eniris en la buson, eu logo imediatamente vi Johano. Johano é João, não é Esperanto. Só que também o nome vai para o acusativo. Olha, agora esse N aí de Johano não é objeto direto. Eu logo vi quem? Opa, Johano. Então, acusativo nele, que é o N. Kiam mi eniris en la buson, mi tuj vidis Johanon. Ni ĝoje ekbabilis. Em Esperanto, compreneble. Vamos repetir. Todos vocês. Ni ĝoje ekbabilis. Em Esperanto, compreneble. Ĝoje. Lembrando que o G chapéu é o DJ. Ĝoja, terminação A, quer dizer alegre. Se eu quero dizer alegremente, com alegria, que é um advérbio derivado do adjetivo, eu tiro a, que é a terminação do adjetivo, e escrevo E, que é a terminação do advérbio derivado. Portanto, gioia, alegre. Gioie, alegremente, com alegria. Ni gioie, nós com alegria, alegremente, começamos a bater papo. Babile é bater papo, conversar informalmente. Ec é iniciar uma ação. Então, começamos a bater papo. Ni gioie ekbabilis. Nós, alegremente, começamos a bater papo, a conversar. Em Esperanto, compreneble. Em Esperanto, compreensivelmente. Só que, no português, nós podemos traduzir para naturalmente. Nós, alegremente, começamos a bater um papo. Em Esperanto, naturalmente,
porque quem fala Esperanto não perde a oportunidade de usar esta bela língua. Então, vamos repetir em Esperanto. Ni ĝoje ekbabilis. Em Esperanto, kompreneble. Tiam du gejunuloj, kiuj estis malantaŭ ni, komencis flustri, provante diveni em kiu lingvo ni parolas. Vamos repetir todos nós. Tiam du gejunuloj, kiuj estis malantaŭ ni, komencis flustri, provante diveni em kiu lingvo ni parolas. Tiam, olha a terminação aí do AM, novamente, que indica tempo. O TI indica algo demonstrativo. Tiam. Então, nesse momento, dois jovens, vejam, dois jovens, um rapaz e uma moça, dois jovens, os quais estavam atrás de nós, vejam bem, antau, na frente ti, malantau, que é o antônimo, o contrário, por causa do prefixo mal, atrás de. Então, portanto, malantau ni, atrás de nós. Então, nesse momento, dois jovens, um rapaz e uma moça, evidentemente, os quais estavam atrás de nós, começaram a cochichar, a falar baixinho um para o outro, tentando adivinhar. Divene é adivinhar. Provante, tentando adivinhar em qual língua nós falamos. Em qual língua nós falamos. Ni parolas, não é? Nós falamos. Muito bem, então. Tiam du gejunuloj, kiuj estis malantaŭ ni, komencis flustri, provante diveni em kiu lingvo ni parolas. É? Estava lá o Johann e o Carlos no banco, e atrás deles, dois jovens, um rapaz e uma moça. Unue ŝipesis que estas laitala. Olha aí, isso é o Carlos contando a história. Unue ŝipesis que estas laitala. Uno, vimos que é o número 1. Como é que eu digo? Primeiramente, em primeiro lugar, não é? Advérbio, unue. Ela, a jovem, pensou que é a língua italiana, laitala, é a língua italiana. Primeiramente, ela pensou que é a língua italiana. Olha só o Carlos, hein? Ouvindo a conversa dos dois, não é? Os dois atrás, né? O rapaz e a moça cochichando ali, um para o outro, e o Carlos, ó, só ouvindo. Por isso que ele sabe da história. Unue ŝipesis que estas laitala. Provavelmente ela falou para ele, para o rapaz, olha, eu penso que é a língua italiana. Muito bem. Depois, ial, me diris, ies, al Johano, kaj la junulo diris al ŝi, sed la vorto ies memorigas pri la angla. Poste, ial, me diris, ies al Johano, me diris, ies al Johano, kaj la junulo diris al ŝi,
Sed, lavortoies, memorigas, prila angla. Olha, depois, depois, por algum motivo. Essa terminação AL quer dizer motivo. O I em causa uma indefinição. Então, que motivo? Não sei. Por algum motivo, eu disse sim. Conversando com o Johanno, eu disse sim ao Johanno. E o jovem disse a ela, a moça que estava sentada com ele, sede, mas a palavra ies lembra a língua inglesa. Olha aí, memorigas, faz-nos lembrar, não é? Faz-nos lembrar da língua inglesa. Poste ial midiris, ies al Johanno, kai laio nulo diris al shi, sed lavorto ies memorigas pri la angla. Poste Johanno diris dankon. Depois Johanno, que é o João, disse obrigado. Poste Johanno diris dankon. Kai la junulino rimarkigis. Sed lavorto dankon memorigas pri la germana. Kai la junulino rimarkigis. Sed lavorto dankon memorigas pri la germana. E a jovem, Junulino, jovem, observou. Rimarkig, observar. Rimarkigis, observou. Mas a palavra dankon nos faz lembrar a língua alemã. Memorigas pri la germana nos faz lembrar a língua alemã. La germana é a língua alemã. Kai la junulino rimarkigis, sed lavorto dankon memorigas pri la germana. Poste mi diris, vi pravas. Poste mi diris, vi pravas. Depois eu disse, você está certo. Você tem razão. O Carlos disse para o Johanno. Olha que interessante. Pravi é o verbo estar certo. Ter razão. Pravi, está certo. Ter razão. Vi pravas, você está certo. Você tem razão. Portanto, poste mi diris. Vi pravas. Caixi, joie, ecris, numi trovis, estas la russa, au iu elais lava e lingvoi. Caixi, joie, ecris, num mi trovis, estas la russa, au iu elais lava e lingvoi. E ela alegremente exclamou. Olha aí, o prefixo EK de novo, que indica começo. Cri é gritar, cri, exclamar. E ela alegremente, com alegria, exclamou. Agora eu descobri. Olha aí que interessante. Trove é encontrar, achar. Trove, descobrir. Trove. Olha que interessante, é uma preposição usada como prefixo. Ele é uma preposição. Está sendo usada como prefixo. Agora eu descobri. É a língua russa. Estas la russa. Ou alguma das línguas eslavas.
Línguas eslavas são aquelas línguas faladas pelos povos próximos da Rússia, Polônia, naquela região. Caixi, Joie e Cris, num miel trovis, estas rarussa, ao iu ela eslava e lingvoi. Fine midiris, li caixi. Eu fico só imaginando o que é que os jovens pensaram, né? Fine midiris, li caixi. No fim, fino é fim, fine, finalmente, no fim, eu disse, ele e ela, li caixi. Fine midiris, li caixi. Cai lidiris, num et a latina, teu lingvo similis. Cai lidiris, num et a latina, teu lingvo similis. E ele disse, o rapaz, sentado atrás, no banco de trás de Johanno Caicaro, agora, et, quer dizer, até mesmo a língua chinesa, essa língua se assemelha, similha, assemelhar-se. Agora, até mesmo a chinesa, essa língua se assemelha. Cai lidiris no et a latina, tio lingua similis. É realmente uma história muito engraçada, muito divertida. Tiam iam prescal explodante de volo, laiunulino curate, mi alparolis, pardono, tu vi povos diri que lingvum vi parolas, tiam iam prescal explodante de scivolo, laiunulino curade, min alparoles. Tiam, então, nesse momento, já quase iam prescal, já quase explodindo. Explode, explodir. Explodante, explodindo de curiosidade. Scivolo, curiosidade. A jovem, curade, corajosamente, com coragem, dirigiu-se a mim, né, pela palavra, min alparolis, né, alparolis min, né, dirigiu-se a mim com coragem. O que ela disse, a moça? Pardono, perdoe. Vocês poderiam dizer qual língua vocês estão falando? Qual língua vocês falam? Tiam iam prescal explodante de scivolo, lá iunulino curade, min alparoles. E alparoles, olha, o al também é preposição como prefixo, né? Ok, alparoles, dirigindo-se a palavra a alguém. Pardono, chuve povos dire, que lingvum vi parolas? Olha. Esperanto, me respondes? Carlos respondeu, Esperanto. Esperanto, eu respondi. Observem que Esperanto tem um acusativo. Por quê? Porque essa palavra aí faz parte de uma frase mais completa. Lembre-se que ela perguntou o quê? Qual língua vocês estão falando? E Johann disse, nós estamos falando Esperanto. Então, Esperanto faz parte dessa frase completa. Nós estamos falando, ou nós falamos Esperanto. Por isso o N do Esperanto. Objeto direto. Esperanto me respondes. Então,
eu posso dizer também que o N é de me respondes esperanto. Mesma ideia também do acusativo. Que ni povos lernitin, si demandis, em la Esperanto klubo, al kiu ni iras nun, kie ni povos lerni ĝin? Ŝi demandis. En la Esperanto-klubo al kiu ni iras nun? Onde nós poderíamos, olha o S, aprendê-la. Onde nós poderíamos aprendê-la? Ela perguntou. No clube de Esperanto, ao qual nós vamos agora, ao que uniras no, ao qual nós vamos agora. Kie ni povos lerni ĝin? Ŝi demandis. En la Esperanto-klubo, al kiu ni iras nun? Ĉu ni povus iri kun vi? Demandis la junulo. Ĉu ni povus iri com vi? Demandis la junulo. Nós poderíamos ir com vocês? Perguntou o jovem. Observe o to. Nós usamos o to quando a resposta for sim ou não. To, nós poderíamos ir com vocês? O vi pode ser você ou vocês. No caso, como ela está se referindo ao Johan e o Carlos, então, vocês. Tu ni povos iri com vi? Demandis la junulo. Kai ni gioie respondis. Ies, compreneble. Kai ni gioie respondis. Ies, compreneble.
Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus. A morada de todos os corações.